Esse vídeo foi realizado pela turma do Programa de Residência em Enfermagem Clínica e Cirúrgica da Unirio, com treinamento em serviço no Hospital Federal Servidores do Estado. O grupo é composto pelas enfermeiras residentes Ana Cláudia Rodrigues, Ana Kelly Freire, Ana Luísa Souza, Bárbara Medeiros, Crislânia Rodrigues, Gabriela Marinovski, Juliana de Mendonça e Mariana Brasil. A essa altura do campeonato, você já deve ter visto ou ouvido falar nos termos PAM ou PAE. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre esses termos, que são muito utilizados principalmente nas unidades fechadas, onde lidamos com pacientes críticos, cuja necessidade de monitorização rigorosa é fundamental para uma assistência otimizada e de qualidade. As siglas PAM ou PAI são padronizadas e são utilizadas para referir a pressão arterial média ou pressão arterial invasiva. Hoje em dia, os monitores já apresentam-se com o valor da PAM calculado, bem como suas curvas representadas. Mas a nível de informação, o cálculo é feito baseado na pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica dividido por 3. A PAM representa a pressão média exercida pelo sangue quando ele circula pelo corpo através das artérias, monitorando assim a perfusão dos tecidos. Seu valor normal em adultos pode variar entre 70 a 100 milímetros de mercúrio. O registro da pressão arterial de forma contínua em tempo real reduz o desconforto e os riscos associados às frequentes punções arteriais em pacientes sob ventilação mecânica, que necessitam de análise frequente da gasometria arterial. Em casos de instabilidade hemodinâmica, a monitorização contínua é o método mais confiável e permite uma intervenção terapêutica rápida e eficaz da equipe multiprofissional, além de permitir um maior controle gasométrico. Mas e agora? Quais são as artérias de escolha? Radial, femoral ou braquial, geralmente nessa ordem de escolha. A eleição da artéria a ser funcionada obedecerá aos critérios de qualidade do pulso e menores riscos de complicações. De acordo com a Resolução COFEN 390 de 2011, no que diz respeito à equipe de enfermagem, esse é um procedimento privativo do enfermeiro, mas para isso é fundamental que o enfermeiro seja dotado dos conhecimentos, competências e habilidades que garantam o rigor técnico e científico ao procedimento, atentando-se para a capacitação contínua necessária à sua realização. No dia 18 de setembro de 2022, uma nova resolução foi publicada no Diário Oficial da União, revogando a Resolução 390 de 2011. E, de acordo com essa atualização, além da punção arterial como procedimento exclusivo do enfermeiro, está permitida a utilização da ultrassonografia à beira-leito como um recurso na execução da punção, sendo proibida a emissão de laudo ou a utilização da ferramenta para fins de diagnóstico nosológico, bem como a autorização para que os enfermeiros utilizem, quando necessário, o botão anestésico prévio para a fixação do catéter. Residente, o Sr. Pedro não está bem, precisamos monitorá-lo melhor. Separe o material e monte o circuito de PAM. E aí, você sabe reconhecer cada um desses itens e quais suas funções? Se não, então vamos lá. Esse é o Domus, que é uma espécie de presilha para encaixar o transdutor no suporte de soro. E não podemos esquecer que a altura do domus deve estar alinhada ao eixo flebostático do paciente, sempre que a PAM for zerada. O eixo flebostático nada mais é do que o cruzamento do quarto espaço intercostal com a linha axilar média. Esse ponto de interseção corresponde com a localização do átrio direito. Mas voltando ao assunto, essa é a bolsa pressórica ou pressurizadora, que mantém a permeabilidade do fluxo arterial de 3 ml/hora, através de uma pressão que deve ser mantida em 300 mm de mercúrio, a fim de evitar o retorno do sangue, bem como a obstrução do catéter. O transdutor funciona como um tradutor. Quando um sinal mecânico causado pela pulsação arterial que empurra toda a coluna de líquido que está no catéter chega ao transdutor, este o transforma em sinal elétrico, que será transmitido pelo cabo até o monitor, onde será convertido para uma informação digital. Este é o cabo de duplo encaixe, que conecta o circuito ao monitor. E, finalmente, este é o catéter de PAM, cujo tamanho varia de acordo com a artéria escolhida. Agora que já conhecemos o material, devemos, no caso do paciente acordado e orientado, orientá-lo quanto ao procedimento. Devemos também separar o material para o procedimento, posicionar o paciente em decúbito dorsal,
preparar o sistema conectando o transdutor de pressão ao frasco de solução salina na bolsa de pressurização, exercer pressão de 300 mm de mercúrio e conectar a saída do transdutor ao cabo de pressão ligado ao monitor, retirar o ar do sistema e, após a obtenção do acesso arterial, conectar o sistema de monitoração ao catéter, zerar o sistema, ativar os alarmes e, após a fixação do catéter, realizar o curativo oclusivo. Não se esqueça que esse procedimento deve respeitar as normas para procedimentos que utilizam-se da técnica estéreo, desde o preparo do profissional, manuseio do material e a realização do curativo oclusivo. Devemos também avaliar continuamente o sistema de monitorização de pressão, monitorar as extremidades do membro cateterizado, monitorar a presença de sangramentos, principalmente em pacientes portadores de coagulopatia, manter os curativos secos, estéreis e compressivos locais, avaliar a necessidade de troca do sistema, avaliar a necessidade de troca do catéter, manter as conexões seguras e fixadas adequadamente para prevenir a desconexão acidental e hemorragia e manter o transdutor de pressão no ponto zero de referência, que é o eixo flebostático. O sistema precisa ser zerado todas as vezes em que for manipulado, e para isso preparamos um vídeo para demonstrar como fazê-lo. Após posicionar o DOMS e o transdutor na linha do eixo flebostático, devemos tocar no valor da PAM na tela do próprio monitor e selecionar a opção Zerar PAM. Depois, devemos abrir a torneirinha para a solução e lavar o circuito puxando essa borrachinha azul, que fica na base do transdutor acoplado ao DOMS. Quando isso acontece, repare no monitor, a curva muda de perfil. O que acabamos de fazer foi o flushing test, onde, durante a irrigação, a onda deve sofrer uma subida rápida e uma interrupção rápida do flushing deve causar uma depressão na curva, gerando um padrão quadriculado. O padrão é considerado ótimo quando, após a onda quadrada, aparecer 1,5 a 2 oscilações antes de retornar à linha de base. Tendo feito isso, tudo ok. Não esquecendo que a pressão do manômetro deve ser mantida em 300 mm de mercúrio. Devemos estar sempre atentos quanto ao uso de EPI, riscos e complicações como trombose, embolia gasosa, hemorragias e hematomas. Fixação pelo risco de úlceras associadas aos dispositivos, obstrução ou quebra do catéter ou acotovelamento do sistema. As medicações pré-punção, principalmente as anticoagulantes, e para manter o local sempre limpo e organizado. Essas foram as referências utilizadas para basear as informações que apresentamos no trabalho e, por fim, uma reflexão. O maior inimigo do conhecimento é acreditar que se sabe tudo. E o nosso muito obrigada!